Estratégia e instinto são características unânimes entre as espécies animais. Afinal, é preciso sobreviver às dinâmicas da natureza. Fugir dos predadores é um desafio diário, por isso alguns animais se beneficiam de um comportamento de defesa chamado tanatose, simular a própria morte quando uma ameaça se aproxima. Na maioria das encenações, os animais ficam imóveis com as pernas esticadas ou encolhidas, virados de barriga para cima e geralmente não respondem aos estímulos externos. Quem teve que se fingir de morto hoje foram os jornalistas petistas que estavam defendendo o Hamas e receberam um entrevistado judeu que lavou a nossa alma. Era só mais um dia normal no jornalismo brasileiro. Os militantes canhotos do ICL Notícias passando pano para o Hamas e tentando vilanizar os judeus. Quando eis que um brasileiro que mora em Israel faz cair ao vivo a máscara dos jornalistas. O que você tem visto? O que está acontecendo aí desde esses ataques no sábado? Bom, o que a gente está vendo é uma maciça ação terrorista por parte do Hamas, movimento terrorista, que, aliás, eu não entendi porquê, ouvindo aí vocês, eu só ouvi alguns pouquíssimos minutos agora, antes de entrar no ar, mas ouvi duas pessoas falando e a palavra terrorista não apareceu nenhuma vez, me surpreendeu isso. Falou do Hezbollah e falou do Hamas e não usou a palavra terrorista para dois grupos internacionalmente conhecidos como terroristas que não respeitam nenhuma lei de guerra, não respeitam nenhuma lei. Outra palavra que eu ouvi aí que me chamou muita atenção foi o genocídio do povo palestino. Eu sou neto de pessoas assassinadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não conheci meus avós, infelizmente. Meu pai tinha 7 irmãos, eu não os conheci, todos foram assassinados pela máquina nazista. O povo judeu, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha 18 milhões de pessoas. Passados 78 anos do final da guerra, nós ainda somos 15 milhões. Até hoje não conseguimos recuperar o número de judeus que existiam no mundo em 1939, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Isso é genocídio. O povo palestino saiu de Israel com 750 mil pessoas. Hoje são 4.540.000. Que genocídio é esse que um povo cresce em 75 anos de 750 mil para 4 milhões de pessoas? Isso é genocídio? Vocês usam palavras que são absurdas. Desculpe, antes de começar a falar da situação, é necessário falar isso. Vocês estão fazendo propaganda e essa propaganda é errada. Nós temos que falar a verdade. Não, nós não estamos fazendo propaganda, Marcos. Desculpa. Baseia na verdade. Marcos, não se baseia em propaganda. Eu sei que você está numa região de bombardeio. Você está numa região de bombardeio. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar no ar aqui. Não, você não vai gritar aqui. Calma. Não, Marcos, esse não é o nosso papel, Marcos. Não, a gente está ouvindo especialistas, não vai ganhar no grito. A gente está ouvindo todo mundo. Tanto que você está no nosso programa sendo ouvido, Marcos. Não é papel eu sinto muito, Marcos, você não conhece o nosso trabalho e a gente vai se despedir por aqui. Porque você não conhece, a gente... Craque do jogo! Desossou os apoiadores de vagabundo. Esse esculacho ainda foi pouco, eles mereciam mais. Repara como os jornalistas, ainda em estado de choque, ouviram tudo quietinhos, se fingiram de mortos. Quando a humilhação já estava chegando num nível insuportável, com certeza alguém no ponto eletrônico deu um toque para eles e falou: responde aí, fala qualquer coisa e encerra essa desgraça! Repare como jornalistas que ficam sem ter como contra-argumentar, no desespero tentam desqualificar o entrevistado, dizendo que ele está gritando, que ele está nervoso. Quando o jornalista diz: você não vai gritar aqui, o que ele realmente quer dizer é: você não vai falar a verdade aqui. Sem falar que é uma tremenda canalice não levar em consideração o estado emocional do entrevistado. O cara tá num país que está em guerra, teve conhecidos mortos e sequestrados, e eles preocupados porque ele está levantando a voz. E aí, claro, fizeram o que todo esquerdista faz quando debate com qualquer pessoa minimamente informada. Fugiram. O que eles disseram foi basicamente: não gostei do seu ponto de vista, vamos nos despedir por aqui. Mas claro, não poderia ser diferente.
Eu nunca tinha ouvido falar desse ICL Notícias, mas uma pesquisada de 30 segundos no Google disse tudo. O que esperar de um instituto que tem a Uni e a CUT como colaboradores e o Leonardo Boff como conselheiro do Conselho Curador? Esse ICL é um veículo de agitação e propaganda da extrema esquerda. Eu fiquei impressionado por terem chamado um judeu para opinar. Deve ter se equivocado. De todo jeito, eles só estavam fazendo o que os donos deles mandaram, tentar relativizar o massacre que aconteceu no sábado, culpar também Israel. É o que o ex-chanceler Celso Amorim fez para livrar a cara de Lula, parceiro do Hamas. Ele veio com o papinho de o tratamento discriminatório gerou essa situação. Desculpa, Celso, mas você não é a pessoa mais isenta e equilibrada para opinar. Afinal, você até escreveu o prefácio de um livro sobre a política externa do Hamas. Só de falar que esses sujeitos têm política externa, você já se entregou. Aliás, a Globo News hoje pela manhã teve a cara de pau de chamar o Hamas de grupo político. O ICL Notícias é só mais um tentáculo do Lula na mídia. Agora aí vai uma dica para os parlamentares federais de direita. Que tal investigar quem financia a ICL Notícias? Qual é a fonte dos recursos financeiros para o pagamento dos seus radicais militantes petistas, disfarçados de jornalistas e comandados pelo também militante petista Chico Pinheiro? Fica a dica. Fica também aqui o nosso agradecimento e nossa admiração por Marcos Susskind. Ele representou o que todos nós gostaríamos de fazer, desmascarar toda essa mentira dita pela mídia brasileira. Ele não abaixou a cabeça para o tanto de mentiras que ouviu, falou a verdade e lavou a alma dos brasileiros. Os jornalistas se fingiram de mortos para não apanhar, mas nem assim escaparam da humilhação. Se todos os brasileiros honestos seguirem o exemplo do Marcos, os jornalistas vão pensar duas vezes antes de tentar criar narrativas. Como disse Olavo de Carvalho, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Faça como Marcos, combata a mentira sem moderação. Que tristeza. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.